O que me ajudou, e durante muito tempo eu me fiz a pergunta, falei assim, cara, tem tanto picareta que fala de relacionamento de uma maneira totalmente sem respeito, sem fundamento, sensacionalista, né? Pessoas que criam conteúdo apenas para atração por atração. E aí, pô, beleza, a atração é importante, mas elas não explicam que ainda mais importante do que a atração é a retenção. E tão importante quanto a atração e a retenção é o processo seletivo. Porque se o meu desejo é só atrair, eu vou ficar sobrecarregado. Entende? Eu preciso aprender sobre retenção. Porque senão eu vou atrair e todo mundo que vai passar pela minha vida vai embora. Vem e vai, vem e vai, vem e vai. Então, em primeiro lugar, eu preciso aprender como atrair, claro. Mas eu preciso aprender também como reter. Mas se eu reter e a pessoa me causar dano, também não tem nada certo. Não adiantou. Então, além de reter, eu preciso saber reter a pessoa certa, escolher a pessoa certa. E, pô, já vi muitas pessoas ganhando muito dinheiro e ganhando muito seguidor e fazendo muito sucesso. Só que aí eu me lembro de duas coisas. Em primeiro lugar, minha consciência, ela tá sobre tudo isso. E aí eu lembro da palavra de Jesus: o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Então, o que adiantaria, Vini, eu ganhar o mundo inteiro e me perder? Colocar minha cabeça no travesseiro e saber que não é aquilo, entendeu? Então esse é o primeiro ponto. E em segundo ponto, eu acredito muito naquilo que Deus me entregou. E Deus me entregou algo quando eu morava na favela. Deus me entregou algo quando eu não tinha pai. Deus me entregou algo quando eu não tinha empresário, quando eu não tinha investidor, quando a minha única ferramenta é um celular Samsung que travava de 20 em 20 minutos e eu perdi metade do livro Lucubrações nele. Entendeu? Até hoje eu me arrependo. Nossa, eu não gosto nem de falar disso. É um trauma que eu não tratei. Pelo Lucubrações foi o meu primeiro livro, era para ser muito melhor e amém, né? Foi apócrifo. Senti-me como a biblioteca de Alexandria incendiada por Nero. Uau. Mas eu acredito muito naquilo que Deus me chamou. E todas as vezes que eu mergulho na presença dele, eu percebo que, cara, José foi contra a geração dele. Daniel foi contra a geração dele. Uau. Entende? Jesus. Moisés Jesus foi contra. E aí Jesus foi contra. Chave de ouro. Foi contra não apenas a geração, mas ele foi contra todo o poder, né, da morte, do inferno e do pecado. Bom, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você fala isso, eu entendo, eu não só entendo, mas eu sinto isso que você fala. Porque de uma forma ou de outra eu tive e tenho um contato com essa linguagem, com esse Deus, a gente tem essa busca, a gente tem isso em comum. Se tiver alguém que não teve ou não tem esse contato com isso que você está falando, como que a pessoa pode entender a profundidade que você está falando? Eu não sei se eu consigo ser claro. Claro, mais claro que isso. Porque, tipo assim... Dá pra ser, mas pra eu já mim, entendi. isso eu entendo lá, o tamanho mensurável, do que você... Mas assim, às vezes a pessoa não tem esse contato que a gente tá tendo. Como é que ela tem a noção da profundidade daquilo que você tá falando, cara? Porque isso é de uma profundidade tremenda, assim, e tem uma preciosidade nisso absurda. Tá, mas o cara não tem esse contato. Como é que ele consegue ter uma ideia disso que você tá falando? Experimentando. Experimentando. Quando você experimenta, inclusive a própria palavra experimento, ela dá origem a outra palavra, né, perire, que é perigo. Porque, curiosamente, quando eu experimento, eu consigo perceber se aquilo é bom ou se é ruim, se aquilo é perigoso, se aquilo é beneficial. Então, em primeiro lugar, comunhão é uma coisa que você experimenta. A intimidade com Deus é algo individual. Então é você fechar a porta do seu quarto e falar com ele. E aí uma coisa eu falo, né, para as pessoas, pô, mas como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Cara, dobra o teu joelho. Fala, Senhor, eu não te conheço, mas eu quero te conhecer. Convide, não é? Bulhões, mas eu não preciso ir para uma igreja, amigo. Isso pode ser uma segunda etapa, mas se você não quer fazer uma experiência, faça essa experiência. Quero sentir. Exatamente, exatamente, porque a palavra do Senhor diz que se você bate, a porta se abre. E lá em 2009, quando eu tinha 15 anos de idade, eu estava enfrentando uma crise depressiva, que eu não sabia que era depressão, porque eu era pobre não pode ter depressão, porque ele tem muita conta para pagar. E eu estava na minha casa, me sentindo infeliz,
tava começando a ter ideações suicidas, né? Já não tinha mais o meu pai, morava num lugar pobre, sem perspectiva, sem perspectiva alguma de vida. Sem esperança. Eu tinha um sonho de ser jogador de futebol. E eu tinha acabado de descobrir que não ia rolar, sem amigos, porque eu mudei de escola. Então, naquele momento... E pra piorar, se torcer pro Corinthians. Não, pra melhorar. Fiel. E naquele momento, Vini, eu dobrei meu joelho e eu falei assim, Senhor, se o Senhor tem um plano na minha vida, me mostra. É agora, né? Tá ligado? Agora, porque Me mostra. E, cara, e o meu alvo, e talvez esse seja o segredo, né? Como é que eu consigo fazer para buscar? A busca a Deus precisa ser para encontrá-lo e não para encontrar aquilo que ele pode oferecer. Porque se a nossa fé se basear apenas nas bênçãos de Deus e não nos Deus das bênçãos, nós somos os mais miseráveis dos homens. Não entendemos nada, né? Por isso que Paulo escreve que aquele que busca a Deus, apenas espera a Deus, apenas nessa vida, é o mais miserável dos homens. Então, se a gente buscar a Deus apenas por aquilo que ele oferece, quem somos nós? Ô, irmão, e semana passada eu tive uma experiência, uma vivência, né? Com uma pessoa, um familiar próximo, assim, que a gente cresceu juntos e tal. E apesar da gente ter crescido juntos, estudado na mesma escola, a gente teve decisões diferentes e, consequentemente, tivemos resultados um pouco diferentes até então. E uma dessas decisões era justamente que a proximidade que eu tive com Deus. Sim. E que ele passou a ter agora. E é muito louco porque ele passou por um momento muito desafiador da vida dele agora, a gente tem basicamente a mesma idade. E passou um momento muito desafiador da vida dele agora. E aí agora ele nunca foi tão próximo de Deus agora, de falar, tipo assim, putz, cara, tô tendo esse contato, tô tendo essa experiência. E aí eu fiquei imaginando assim, putz, cara, se eu tivesse vivenciado esse fundo do poço lá atrás, pô, talvez hoje já teria, talvez não, possivelmente hoje já teria outras coisas acontecendo na sua vida. Então assim, eu sei que é difícil falar isso, né, e você por ter já passado por situações difíceis, você vai entender o que eu quero te dizer. Mas assim, cara, tem momentos da nossa vida, principalmente depois que a gente passa e a gente olha pra trás, que a gente agradece por ter passado por alguns momentos, pelos desertos, pela etapa da pressão, pelo fundo do poço. Sim. Porque, cara, nesses momentos a gente consegue ter uma conexão com Deus como nunca antes, né? Tanto é que na Bíblia diz que são nesses momentos, principalmente nesses momentos, que ele estará ali com você, que você vai ter um contato mais próximo com ele. Mas, assim, você sentiu também que nesses momentos que você passou aperto eram os momentos que você mais conseguiu conhecer de perto, assim, esse Deus que a gente tanto fala, não? Há uma canção que dizia que, não está na Bíblia, é uma canção, que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Em primeiro lugar, porque a tribulação, ela revela o seu caráter. E o seu caráter é falho, o seu caráter é limitado. Se a pessoa que você ama adoece, o que você pode fazer? Se a depressão bate na sua porta, como é que você vai reagir? Quando o dia mal ele chega na sua vida, ele não está interessado se você tem dinheiro na conta, se você não tem dinheiro na conta, se você é poderoso, se você não é poderoso, se você é isso, se você é aquilo, se você é famoso, se você é anônimo. O dia mal, ele vem e ele se manifesta. E em primeiro lugar, isso vai abrir margem para a sensibilidade. Porque na aflição, você não é uma imagem ou ideal que você cria, você é você de verdade. Na dor, você é quem você é. Um escritor chamado Pedro Calderón de la Barca, ele dizia, né, e ele escreveu um poema que ele dizia assim: eu sei que, se para ser o homem escolher pudera, ninguém o papel quisera, de sofrer e padecer. Todos queriam fazer o de mandar e reger, sem advertir e sem ver, que em ato tão singular, isso é representar, ao pensar que viver é sofrer. E ele está querendo dizer, na linguagem de hoje, que se as pessoas pudessem escolher um modelo de vida, todo mundo escolhia mandar, todo mundo escolhia liderar, reger, ou, para um modelo ainda mais atual, influenciar. Só que essas pessoas esquecem que esse papel de influenciar, de mandar e reger, é uma representação, é um personagem. Porque você é quem você é quando você sofre. E quando você sofre, não adianta se você tem 1 milhão de seguidores. Quando você sofre, não adianta. O sofrimento, ele vem. E em segundo momento, o sofrimento, ele revela a sua dependência. Você é totalmente dependente dele. E em terceiro lugar, e o mais importante, o sofrimento, ele serve, sobretudo, para que você exerça
essa dependência. Para que você convide Deus para se manifestar nessa dor. Para que você convide Ele para ser refúgio na hora da angústia, socorro bem presente na aflição. Meu pai tinha um versículo que todas as vezes eu leio, fiz um devocional e lembrei dele na hora. E ele dizia assim, Salmo 121, verso 1: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? E Davi, ele escreve isso no momento de aflição, no momento de perseguição, no momento em que ele vence uma batalha e o rei, pela qual ele venceu, está perseguindo ele por ciúme. Então ele olha e ele diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E muitas pessoas fazem essa pergunta todo dia, velho. Todo dia alguém olha para um monte e fala, onde vai vir meu socorro? Meu socorro vai vir do banco, meu socorro vai vir do agiota, meu socorro vai vir de um relacionamento, meu socorro vai vir de alguém, meu socorro vai vir da minha família, meu socorro vai vir de quem eu amo. Não, meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E eu acho poderoso esse que fez o céu e a terra. Porque quando ele ora para o monte é alto. Quando a gente olha para o problema é alto. Mas existe alguém que fez aquilo. E se existe alguém que fez aquilo, existe alguém que é maior do que aquilo. E eu garanto a você que Deus é maior do que todos os nossos problemas. Porque todos os nossos problemas são muito menores do que aqueles que, de fato, a gente deveria entender. O maior problema que existiu na vida humana é o problema do pecado. E esse problema foi resolvido com Jesus morrendo na cruz por nos salvar. E quando a gente se aproxima dessa verdade, quando a gente se aproxima dessa força, a gente tem duas opções. Usar Deus como muleta e deixar-se relacionar a Ele como pessoa. Quando você usa Deus como muleta e o dia mal passa, você joga a muleta fora e volta a andar com as próprias pernas. E muitas pessoas fazem isso. Deus abençoe, Deus ajuda a pessoa. Oh Deus, muito obrigado. Da próxima angústia eu volto aqui. Agora, quando você o enxerga como uma pessoa, aí você se relaciona com Ele. Esse relacionamento ele é poderoso. E como ele é perfeito, né? A ponto de saber que a gente fará isso. E ainda assim nos amar. E ainda assim na próxima vez estar ali para nos acolher. Tipo, que amor é esse, né? Exato. Que amor é esse, né, cara? E esse amor não tem uma explicação, porque até o próprio escritor, João, quando ele escreve o Evangelho, ele diz, Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não consegue mensurar, ele não consegue dizer, Deus amou o mundo... assim como Josué liderou o povo. Deus amou o mundo de 5 côvados de altura. Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E esse convite à vida eterna é tão especial. Durante muito tempo, Vini, eu temi o inferno pelo medo do demônio, das condenações, do diabo e do fogo e etc. E quando eu amadureci, eu temi o inferno, porque o pior castigo do inferno não é o sofrimento, né? O pior castigo do inferno é que não vai estar lá o Senhor. Uau. E para mim, inferno é onde o Senhor não está. E para mim, o paraíso é poder estar ao lado dele.